Olá gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, da Livraria da Mariana, e nesse vídeo eu vou falar o que eu achei do livro Sublime Amor Entre Universos. Pra quem não sabe, Sublime Amor Entre Universos é um romance cristão escrito pela Heloísa Carim e pelo Gerson Nascimento. Eu conheci a Heloísa pelo Instagram, pelas redes sociais, ela falava sobre livros. Tanto é que eu conheci minha primeira literatura cristã pela Heloísa, o livro Se Pudesse Contar as Estrelas. Eu adorei os vídeos dela, adorei a Elo. E quando descobri que ela estava lançando outro livro, eu tive muita vontade de ler ele. E aqui está em minhas mãos para eu falar o que eu achei para vocês. E como Se Pudesse Contar as Estrelas, esse livro também foi publicado pela Thomas Nelson, uma editora muito legal que normalmente lança livros de ficção cristã. Então, se você tem interesse por livros de romance, gosta de literatura cristã, se você gosta desse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que eu sempre vou estar mostrando resenhas literárias para vocês. Curta o vídeo, caso você goste desse vídeo, e é isso. E se os Felizes para Sempre precisassem ser conquistado em todos os universos? Milena e Samuel são líderes de ministério, parceiro de RPG e um casal à beira do colapso conjugal. Entre o cansaço do dia a dia, as tarefas acumuladas e as discussões intermináveis, a ideia do divórcio se torna cada vez mais atraente. Até que Samuel acorda em outro mundo, encarregado da indesejada missão de localizar e conquistar Milena neste novo lugar e em muitos outros, de novo e de novo e de novo. Guiado pelo onipresente casamenteiro, Samuel vai atravessar universos improváveis e encontrar versões de Milena e de si mesmo que parecem saídas de videogames, livros de fantasia, dramas épicos e comédias românticas. Nessa jornada, ele terá que aprender com seus próprios erros e descobrir, de uma vez por todas, o que significa amar de verdade, mesmo quando isso exige paciência, sacrifício e até mesmo enfrentar raposas mágicas que, aparentemente, são contra finais felizes. Então, antes da gente ler essa história, mas falar sobre o livro que eu achei dele, eu quero muito falar sobre a capa desse livro. Gente, as cores, é tão bonita. As capas da Thomas Nelson estão virando uma das minhas capas favoritas, tá? Porque aqui, gente, em Sublime Amor Entre Universos, caso você não saiba, normalmente a gente tem a orelha aqui do livro. Tanto é que no final tem, com a foto do Gerson e da Heloísa, eles são casados. E aqui nós não temos uma orelha, nós temos uma orelha invertida, porque olha só, gente, que lindo! Aqui a gente tem o Samuel e a Milena, e aqui o Samuel... Aqui, tá vendo a perna dele, gente? Presta atenção. O pezinho dele. Por causa que ele vai pra vários universos aqui no decorrer do livro, como eu li no verso. E aqui a gente tem algumas ilustrações dos universos. Esse vídeo não vai conter spoilers, tá? Então, aqui um pouquinho do que a gente vai ver dos universos, mas não vou contar nenhum spoiler pra você ter a experiência completa de ler Sublime Amor Entre Universos pela primeira vez. Como eu falei, eu sigo a Heloísa Carim pelo Instagram e eu participei de um grupo de mensagens no WhatsApp sobre Sublime Amor Entre Universos, que as pessoas elas liam, falam sobre o livro. A Heloísa e o Gerson, eles mandavam várias coisas interessantes, curiosidades. Eu não cheguei a ler todas as resenhas dos livros, porque, como eu falei, eu não queria pegar spoiler, então vou falar aqui um pouquinho. E uma coisa legal é você seguir os escritores que você gosta, pra você sempre estar acompanhando coisas do livro. Então vamos falar o que eu achei de Sublime Amor Entre Universos. Sublime Amor Entre Universos vai ser escrito pela terceira pessoa. No começo a gente tem a percepção da Milena, mas 70% do livro vai ser o Samuel. Por causa que ele vai indo nos universos e a gente vê na percepção dele. O Samuel, como Moá, é muito nerd e eu acho isso muito legal, que eu me relacionei bastante com o personagem do livro. Então falar isso eu acho que é legal porque quando você vai lendo um livro, você sempre vê algumas coisas que você se identifica com o personagem principal. E pra mim, gente, o Samuel, ele é nerd que nem eu. Eu adorava pegar as referências que ele fazia para vários universos da literatura, dos videogames, dos filmes. Então isso daqui é um ponto muito positivo do livro. Como eu disse, Samuel e Milena, eles são um casal que está tendo alguns problemas no relacionamento deles por conta
da rotina cansativa do dia a dia. Acho que deu pra perceber, né, gente, que eu vou falar muitos pontos positivos do livro, que eu gostei bastante. No final eu falo que nota eu dei de 5 estrelas, quantas eu dei pra esse livro. Mas eu quero falar algumas reflexões que eu tive sobre a história. Como eu falei, Samuel e Milena, eles estão tendo várias brigas no relacionamento deles, e o Samuel, ele é levado para 4 universos com a missão de conquistar a amada dele, que não é uma missão tão desejada, porque o Samuel, ele já não tá com aquela mesma paixão que ele tinha pela Milena quando eles começaram a se relacionar. Então, uma pergunta que ficou bem decorrente, assim, ao longo do livro, que eu fazia para mim mesma, que era até onde você está disposto a ir para lutar pelo seu amor. Porque em todos os universos, o Samuel, ele tem a missão de conquistar a Milena. Aliás, uma observação, Milena é o nome da minha mãe, então eu adorei isso. Ela tá aqui gravando comigo. É uma coisa muito boa, né, de livros nacionais. Eu gosto, pelo menos. Continuando. O Samuel, ele tem que conquistar a Milena. Então, até que ponto você vai pra lutar pelo seu amor? Lutar pelaquilo que você acredita? Porque mesmo que tenham problemas, no começo do livro mostra o mundo real, né? Os problemas que eles têm. Realmente é um pouco de fechar o coração, né? Porque as pessoas, elas vão se esquecendo disso com o cotidiano, com os problemas do dia a dia. E nos universos, o Samuel, ele tem a chance de lutar pelaquilo de novo, sabe? De lutar pelo amor que ele sente pela Milena. Então, sempre lembrar dos seus princípios, sabe? Princípios pelo que você acredita. Isso foi uma pauta muito recorrente que eu tive enquanto eu li o livro e que eu gostei de ter, tá? Falando sobre a escrita, uma coisa mais técnica são as construções de mundo. Para quem não sabe, construção de mundo é basicamente construção de ambiente do livro. Então, como Samuel, além da vida real, ele vai para 4 universos diferentes, a construção de mundo para vários universos tem que ser muito bem feita. E a Heloísa, escritora do livro, ela arrasa nas construções de mundo. Eu adorei. Porque cada universo, ele tem suas próprias características, como você se sente naquele universo, sabe? E as construções de mundos, né, por causa que são vários universos, é muito bem feita nesse livro. Você consegue se sentir dentro da história. Por exemplo, no primeiro universo é uma pegada mais de RPG, mais de fantasia. Então, tem algumas cenas que o Samuel, a gente lê, né, os pensamentos dele, e ele pensa alguma coisa sobre RPG e essa coisa acontece. Sabe umas coisas assim? Isso se chama construção de mundo, construção da sua perspectiva naquele mundo. E eu adorei, gente, nisso. Cada mundo tem uma perspectiva diferente. Em cada universo, Samuel, ele se depara com uma versão diferente dele mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante nessas versões é a diferença de idades. Porque o Samuel, ele é um homem adulto, né, na vida real. Só que, em cada universo, ele vai mudando de idades. Por exemplo, no universo 2, ele tem 7, 9 anos. Aí no outro universo ele já tem 16. Isso eu acho muito legal, porque, sabe, são as emoções daquela época. Porque o Samuel, ele é um homem adulto, só que mesmo assim a gente consegue ver um pouquinho daquela atitude infantil, ou daquele romance adolescente. E eu acho isso muito legal, porque cada idade você tem uma maturidade diferente. O Samuel, ele sabe disso, só que ele consegue se sentir, sabe? E você sente que ele tá mudando com o passar dos universos, que às vezes ele pensa diferente. Isso eu acho muito legal. Como eu disse, o Samuel, ele tem a missão de conquistar a Milena em cada universo. E nesse processo de ter que conquistar a Milena, a gente consegue ver o Samuel se apaixonando outra vez pela Milena. Que eu acho uma jornada muito bonita de se ver lendo, sabe? Porque no primeiro universo, o Samuel, ele só encontra a Milena no final do universo. Então, a gente não tem tanto de como a gente vê a Milena, mas, tipo, já pro terceiro universo, são 4 universos, tá, gente? Por isso que eu tô falando primeiro, segundo, terceiro. Já no terceiro, o Samuel, gente, é tão fofinho ver ele se apaixonando, ver o amor que ele sente pela Milena.
Porque, gente, uma pauta interessante que eu quero trazer é algumas diferenças entre paixão e amor. Que são, assim, reflexões que eu mesma tenho e que eu tive com o livro que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que amor é uma coisa muito mais além da gente. Quando a gente ama uma pessoa, mesmo que a gente seja brigada com ela, mesmo que a gente esteja discutindo, mesmo que a gente não concorde com a pessoa, o amor é uma coisa que prevalece. Amor sempre vai estar lá. Então, mesmo quando no início do livro, em que o Samuel e a Milena estão brigando, e que é muito triste, assim, de ler, porque são coisas tão assim, sabe? Que uma conversa talvez melhoraria, ou só um pedido de desculpas. Mesmo nesses momentos, existe amor. Mesmo que eles estejam brigando, mesmo que isso não seja certo, eu consigo ver que o Samuel e a Milena, eles se amam. Eles nunca deixaram de se amar. O que eles perderam na vida real foi a paixão. Pra mim, paixão é uma coisa diferente de amor, mas que elas... Sabe, quando você tem paixão e amor, é uma coisa que se nivela. Você fica de boa. Quando você só tem amor, mas não tem mais paixão, fica ruim, como acontece com Samuel e a Milena, que eles não têm mais paixão e eles ficam brigando. Quando você tem só paixão e não tem amor, você não é mais parceiro daquela pessoa, você só se sente atraído fisicamente por ela. Mas quando você tem paixão e amor colaborando juntos, dá certo, sabe? E a gente vê o Samuel redescobrindo a paixão que ele sente pela Milena. Amor, ele gosta de compartilhar o dia a dia deles, quando eles se reconciliam, né, no final do livro. Ele tem esse amor, tem esse cuidado, querer ficar com a pessoa. E paixão é querer saber se apaixonar até pelas imperfeições da pessoa. Amor, a gente aceita as imperfeições. Paixão, a gente ama até as imperfeições. Sabe um negócio desse? Eu não tô querendo falar uma coisa muito generalizada sobre amor e paixão, tá? Eu tenho 14 anos, gente, não sei nada sobre esse assunto, mas é só o que eu sinto e o que eu senti com esse livro. O Samuel sempre amou a Milena, só que ele redescobriu a paixão que sempre esteve dentro dele e que só estava adormecida por um tempo. E é muito bonito ver o Samuel se reapaixonando pela Milena. E ele se reapaixona pela Milena, assim, definitivamente, no terceiro mundo, que é o meu mundo favorito, em que o Samuel e a Milena, eles são adolescentes. Então tem aquela coisa de amor, né, muito... Os sentimentos é muito à flor da pele, né, quando a gente é adolescente. Então tem um pouco disso e, sabe, reviver esses sentimentos pra vida adulta. Sabe, gostar de cada coisinha da pessoa, querer agradar ela sempre. Essa coisa da paixão, eu acho muito bonito ver que a Heloísa e o Gerson, eles trouxeram isso pra exatamente a cidade. Quando a gente tá sentindo tudo mais forte, sabe? Eu acho muito bonito e é uma reflexão que eu tive aqui com o livro. Outra pauta que o Gerson e a Heloísa trouxeram pro livro é sobre amizade. Porque nos universos, não sei se é spoiler, mas se for um spoilinho bem pequenininho, gente, vocês nem vão sentir, é só um negocinho assim. Nem todos os universos, eles acabam como par romântico. Em alguns universos, o Samuel e a Milena, eles são apenas amigos. Eles se amam, mas amizade. Porque eu acho que amor também é isso. Rapaz, pensando bem agora, gente, amor é o equilíbrio entre paixão e amizade. Sabe? É exatamente isso. É esse ponto. Quando você... Amor, você é a amizade daquela pessoa, você gosta de compartilhar coisas com ela, você gosta de passar tempo com ela, sabe? É parceira. Paixão é aquela coisa mais atraente, né? Aquela atração física mesmo. E aí quando você tem essas duas coisas equilibradas, você tem o amor, gente. É só isso. A fórmula perfeita.
E eles trazem essa percepção de amizade, que também era uma coisa que estava faltando eles tratarem na vida real, por causa que eles estavam perdendo a amizade também um com o outro. Não estavam mais fazendo coisas juntos, não estavam mais aproveitando as coisas simples do dia. Então, a amizade também é uma coisa muito forte e que vai permanecer em qualquer tipo de amor, em todos os universos. Se você tá gostando dessas pautas, se você gosta de livros de romance, gosta de livros de fantasia com vários universos diferentes, eu vou deixar aqui embaixo o link de Sublime Amor Entre Universos. Eu vou deixar o link com brinde do site da Thomas Elson e o link do livro Sem Brinde da Amazon. E também vou deixar um link de curso de literatura dinâmica, caso você tenha interesse. Falando sobre alguns personagens, o Samuel ele é o protagonista, então eu não vou falar tanto sobre ele, porque a gente vê dele, né, o livro todo. E como eu falei no início, eu gostei que eu me identifiquei com ele em vários aspectos. Mas eu quero muito falar sobre a Milena e o casamenteiro. Primeiramente, a Milena. No começo do livro, a gente tem a perspectiva dela no mundo real. Só que nos 4 universos, a gente lê na percepção do Samuel. Então, talvez no começo, eu pelo menos, senti que não ia ter tanta profundidade da personagem da Milena, porque a gente tá vendo na percepção dele, né? Só que, gente, esse livro me surpreendeu porque eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto pela Milena quanto o Samuel se apaixonou por ela. Acho que a gente já tem um olhar um pouco mais apaixonante pela personagem, porque é o Samuel, né, que é casado com ela e tudo mais. E a gente vê na percepção dele, é muito fofo ver ele falando da Milena, sabe? O amor que a gente consegue ver lendo o livro. Mas eu gostei muito da Milena, eu gostei muito da personalidade dela. Eu adorei, gente, a Milena. Ela é muito legal. Tipo, no terceiro universo, como eu falei, meu favorito, é também quando a gente é apresentado pra ela de uma maneira mais de personalidade, sabe? A gente vê os gostos da Milena e a gente vê isso pela percepção do Samuel. Então a gente vê ele querendo, tipo, decorar, sabe? Fazer agradinhos pra ela. É muito fofo. E eu também me identifiquei muito com os gostos da Milena. Tem um capítulo chamado Fantasma da Ópera, que, caso vocês não saibam, é o meu musical preferido, assim, da vida. E a Milena, ela fala que é o musical preferido dela também. Então, tipo, me fez me apaixonar, assim, pela Milena, sabe? Porque a gente compartilha dos gostos iguais, sabe? Ela é muito legal, ela gosta de vários livros legais também. Eu gostei muito da personalidade da Milena. Na verdade, eu acho que eu gostei da personalidade dela em todos os universos, mesmo que tenha alguns que ela não apareça tanto quanto tem outros. O segundo personagem que eu quero falar é o casamenteiro, que o casamenteiro, gente, ele sempre vai estar acompanhando o Samuel em todos os universos que ele vai. E gente, ele é meu personagem favorito, tá? Ele é super com esse ar de sábio. Ele tem várias situações bem prováveis que ele bota o Samuel. Eu adoro o casamenteiro, gente. E eu adoro o casamenteiro aqui nesse universo que a gente está. Muito bom. E é muito bom ver como a Heloísa e o Gerson, eles trouxeram o casamenteiro aqui pra esse mundo. Eu adorei. Ele é um personagem muito engraçado, muito legal. Tem um universo que o casamenteiro, ele é irmão mais velho do Samuel. Ele é muito legal, sabe? Ele ajuda o Samuel. Tem um universo que ele é um caranguejo? Tem. Ele é muito aleatório de um jeito muito bom, sabe? Um aleatório que sabe o que tá fazendo. E eu adorei o casamenteiro. Sabe? Ele sempre tá ajudando o Samuel. Eu achei muito bom a representação que os escritores fizeram aqui pro livro. Agora que eu falei um pouco sobre a escrita, sobre o que eu achei da história, eu quero falar sobre os detalhes desse livro e minhas favorites. Uma coisa pela qual eu peguei gosto em Percy Jackson são os títulos de capítulos muito criativos e muito inusitados que a gente tem em Sublime Amor Entre Universos. Eu fiz comparação com Percy Jackson, mas os títulos não são tão inusitados como de Percy Jackson, como Transformei minha professora de iniciação à álgebra em pó. Quem pegou a referência pegou, tá? Mas eu vou falar aqui um dos nomes de capítulos favoritos que eu tive aqui do livro. Primeiro capítulo, Mas que bicho feio. É inusitado, vai, gente? Porque faz sentido com a história, tá? Faz sentido.
As Raposinhas, Pinçado por um Caranguejo, Fantasma da Ópera e Relâmpago McQueen. Fantasma da Ópera eu falei, né, gente, porque eu gostei tanto do capítulo. E os outros títulos é inusitado, é muito engraçado, tá? E todos os títulos de capítulos faz referência ao capítulo, obviamente, mas eu digo, acontece realmente, sabe o que tá escrito? Eu acho muito legal. Outras favoritices minhas desse livro são as referências. Eu sou nerd com orgulho e eu sou muito grata que o Samuel também seja, porque ele faz várias referências a vários universos da fantasia, universos de RPG, universos de filme, como eu falei no início do vídeo, mas ele faz referência a Harry Potter, faz referência a Viagem de Chihiro, faz referência a filmes de comédia romântica, faz referências a muitos livros muito legais, faz referência a teatro. Gente, eu amei esse livro, eu amei as favoritas, eu amei cada detalhe, gente, é sério. Como eu falei sobre a capa, né, do livro, que tem essas ilustrações super bonitas, que são cenas que realmente acontecem ao decorrer do livro, eu gostei muito da separação de universos. Porque aqui, gente, cada universo tem escrito o primeiro universo e um dado de RPG, que é o dado de 20 lados. E no final de cada universo tem uma ilustração muito fofa do Samuel e da Milena daquele universo, junto com uma frase muito bonita. Eu não sei se eu posso mostrar porque seria spoiler, mas vou mostrar pelo menos a primeira, vai, gente. Porque aqui eles são no negócio de RPG, sabe? No universo de RPG. O Samuel e a Milena muito fofos. Então, cada universo tem uma ilustração muito bonita, muito fofa sobre aquele universo. Eu vi aqui no livro, gente, na descrição dele. E as ilustrações são do Guilherme Matti. Espero que tenha falado sobre o nome certo. Muito bonita. Tá de parabéns, viu, Guilherme? Adorei. Já virei fã do seu trabalho. Uma coisa que eu sou muito fã em ler nos livros, além do epílogo, são os agradecimentos. Gente, eu adoro ler os agradecimentos, é tão fofinho. E aqui a gente tem os agradecimentos da Heloísa e do Gerson Nascimento. E, gente, é muito fofo ficar lendo o agradecimento deles dois. Ainda mais que eles são um casal super apaixonados. E aqui, por exemplo, eu vou ler um parágrafo de uma das partes minhas favoritas do agradecimento do Gerson, falando da Heloísa. Obrigado, mamãe, por ter me comprado todos os livros do John Green quando eu era adolescente. Eu os pedi só para ter assunto com a Heloísa nas aulas de judô. Você nem imaginava, mas estava criando um escritor e ainda me dando um empurrãozinho na minha vida amorosa. Muito fofo, cara. Eu adoro, gente, ficar lendo, saber mais da vida dos meus escritores favoritos. E uma dica, gente, sigam seus escritores favoritos. Muitas das coisas que eu vi aqui no livro, que eu peguei de referência, são coisinhas muito fofas do Gerson e da Heloísa. Por exemplo, quando eu tava no grupo do livro Sublime Amor Entre Universos, eles falaram que curiosidades dos livros, e por exemplo aqui o Samuel, eles são a versão de gênero oposta. Tipo, o Samuel seria a Heloísa e o Gerson seria a Milena, como se fossem gêneros opostos. Isso é muito fofo. O Samuel, ele também dá livros que são os favoritos da Heloísa pra Milena. É muito fofo. Tipo, você pega a referência das pessoas que escreveram. Eu adoro isso, gente. Eu adoro ser uma leitora e eu adoro adorar meus escritores favoritos. Como eu falei, eu gosto muito dos agradecimentos e gosto muito também dos epílogos. Caso você não saiba o que é um epílogo, é um capítulo extra da história depois de uma passagem de tempo. Quer dizer, não precisa ser de uma passagem de tempo, mas é um capítulo extra que não interfere assim na história, mas traz novidades muito fofas e novas perspectivas e novas oportunidades de outros livros. Eu quero muito. É um livro, gente, depois do que acontece no epílogo, porque tipo... muito fofo, sabe? E também numa conversa no final do livro entre o Samuel e a Milena, o Samuel tá falando com a Milena e a Milena, ela fala que ela também viajou por universos. E aí ela comenta alguns universos que ela viajou, que eram coisas bem malucas assim. Gente, imagina só um livro na percepção da Milena, dos universos que ela viajou, seria tão legal! E aí com ensinamentos novos, tipo, podia ser o mesmo modelo desse livro aqui,
só que com cores diferentes. Em vez da Milena estar indo pra cá, ela estaria vindo pra cá. E aí quando você abrisse, você veria as perspectivas da Milena. Isso seria muito legal, sabe? Ai, por favor, Jéssica e Heloísa, façam mais livros sobre esse casal muito fofo. Eu adoro adorar os livros que eu leio e eu adoro adorar livros nacionais. E eu adoro ver as referências nacionais. Gente, vocês têm que dar mais valor à literatura nacional. Tem muito livro bom por aí, além dos clássicos. Por exemplo, aqui fala do Dom Casmurro, que é um livro nacional aqui do Brasil. Isso é muito legal. O livro é um livro cristão, então tem algumas referências bíblicas. Também tem referências, sabe daquela cantiga infantil, gente? Um homem torto que morava numa casa torta, que a vida era torta. Eu gosto muito e eu gosto muito de ler os livros aqui do nosso país. Você também deveria dar uma oportunidade para eles. E por fim, eu quero falar de um personagem que só aparece no final do livro, que é o gerente, que trabalha junto com o casamenteiro. Eu também gostei muito da representação que a Heloísa e o Gerson fizeram para o casamenteiro e para o gerente. Também um personagem muito querido no meu coração. Amo muito ele aqui no nosso universo também. Muito bom, gente. Esse livro é nota 10. Depois de tudo que eu falei desse livro, gente, não tem outra nota. Vai ser 5 de 5 estrelas, sim, porque ele merece. Eu amei esse livro com todo o meu coração. Se você já ficou com vontade, comente aqui embaixo. Me fale o que você achou do vídeo. Se você tem outros livros de literatura cristã para me indicar, eu vou adorar ver seus comentários, ler eles. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!